Oi, 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 minha gente boa, Deus os abençoe. E aqui no TikTok eu mandei tirar todos os comentários, porque eles não servem para absolutamente nada. Eu não consigo ler, nem tenho tempo para ler. Nada do que vocês escrevam em nenhuma plataforma eu estou pensando de maneira muito séria no que eu estou falando. E infelizmente, tem gente que vem só para dizer, olha lá um balão, um monte de tolice. Aqui no Instagram, Caio, tá entrando. E aí tem gente muito boa que vem só para fazer bons comentários, mas no meio de 100 sempre tem um ou dois que são os mais obsessivos e adoecidos de cabeça, de mente, que ficam só repetindo as mesmas besteiras. E aqui tá subindo, viu, Caio? Então, por favor, vem aqui e mata comentários, porque eles só servem para fazer vocês se distraírem. Ao invés de prestarem atenção no que está sendo dito, ficarem lendo o que qualquer ser idiótico vem e fala. Só para criar perturbação, porque são espíritos de uma casta estranha, diferente, de uma certa malignidade distrativa. Então, e ao mesmo tempo em que eu digo isso, essas pessoas já me servem de ilustração para eu continuar o que estava falando e prometi que continuaria hoje. Só que nós que tínhamos trabalhado a questão do jovem possesso em Marcos 9, até aqui, do verso 14 ao verso 29, hoje nós vamos voltar direto para Mateus e usar o texto na sequência, que é a mesma sequência da cura do jovem possesso, mesmo episódio. Em Marcos ele é apenas um pouco mais dilatado e detalhado, mas aqui na conclusão dele em Mateus, a conclusão é mais explícita, mais esclarecedora do que a que a gente tem em Marcos capítulo 9, do verso 14 ao verso 29. Ou seja, uma vez que Jesus repreendeu o demônio, lá no sopé do Monte Hermon, depois de ter descido no monte chamado da Transfiguração, que é muito certamente o Monte Hermon, e o demônio saiu do menino epilético possesso, era uma conjunção de fenômenos que o atacava. Você que chegou aqui caiu de paraquedas, se quisesse contextualizar, como eu repito toda hora, eu estou falando desde janeiro de 23 em Mateus. Então tem 1 ano e 12 meses praticamente, vai fazer 2 anos no final, daqui a alguns dias. Então, para você que não ficar perdido aí,
tem o YouTube, para você acompanhar, se atualizar desde Mateus capítulo 1, verso 1, e eu não vou mais falar nisso. O fato é que Jesus repreendeu o demônio e o menino ficou curado. E aí, foi aqui que nós paramos ontem, na nossa descrição, na nossa exposição factual do texto com as aplicações espirituais, psicológicas, sociológicas, simples, mas quem vai observando vai abrindo portais de entendimento, de verificação, de compreensão. Para quem vem querendo aprender, quem vem querendo conturbar, fica fazendo parte daqueles espíritos da conturbação, que são os espíritos que estavam presentes aqui quando Jesus desceu do Monte da Transfiguração. Ele desce com Pedro, Tiago e João. Quando chega lá embaixo, de manhã cedo, tem os espíritos da conturbação, as castas da conturbação, provocadas por alguns diabos com um doutorado teológico, que eram os escribas, que estavam lá atiçando, provocando dúvida, incredulidade, como eu falei, desde quinta-feira passada e anteontem e ontem. E agora, de novo, repito, esses espíritos da conturbação. Quem é que tinha ficado lá embaixo? 9 discípulos, apóstolos de Jesus, que não subiram com ele, porque ele foi seletivo, levou só Pedro, Tiago e João. E também um grupo de doutores da lei, que tinham vindo de Jerusalém, já estavam há algum tempo andando, fazendo um núcleo duro de oposição a Jesus, fanáticos, diábolos, divisores, satãs, que significa antagonistas, opositores. Tudo isso em pessoas humanas fazendo papéis diabólicos, satânicos e dividindo os espíritos. Como eu disse ontem, fizeram o coração de um pai sofrido, e ontem eu falei bastante da figura desse pai, comecei com ele inclusive, tá aí no YouTube, do filho. Esses dois que eram o dependente e o codependente, que tinham virado um só na sua agonia, perderam completamente a esperança, especialmente o pai, que tinha ido lá atrás de Jesus, tomado de esperança, ou agora totalmente desvanecido disso, por causa dos teólogos, tirando a fé, gerando questões. Esses caras aqui não têm preparação, nem foram para a escola rabínica. Como é que eles vão expulsar demônios como se os rabinos de Israel entendessem disso? Entendiam de nada. Eram instrumentos de Satanás, frequentemente de bom grado, porque não tinham discernimento nenhum. Então, os sofredores, o pai e o menino, perderam a esperança. Os escribas, os doutores da informação teológica, eram os grandes patrocinadores desse espírito de divisão. Os 9 apóstolos que tinham ficaram em estado de discussão, de briga. Como é que você vai expulsar demônios num caso tão grave, conforme a anamnese que Jesus fez com o pai do menino, tão antigo, desde a infância, tão encruado, tão sindrômico, uma conjunção de fenômenos. O garoto tanto era epilético, quanto tinha tido consequências disso em alguns dos seus poderes de sensorialidade. Ele ficou incapacitado na audição, gradativamente até parar de ouvir, e, portanto, foi perdendo também a capacidade de comunicação, de fala, estava surdo e mudo.
E, além de tudo, os ataques espirituais oportunistas que vinham sobre ele queriam matá-lo o tempo todo, destruí-lo há anos, desde pequenininho. E o pai virou codependente dele, sofrendo. E os espíritos o jogavam no fogo, ele vivia todo queimado, na água, salvo de afogamentos dezenas de vezes. E à volta desse presépio de agonias, estava o povo, todo dividido, como o povo costuma ser, se polariza, uns vão para um lado, outros vão para o outro. Você quer saber quem tem espírito de massa, de manada, e o povo, praticamente todo ele tem, com algumas raras exceções, é uma grande manada para manipulação religiosa, política ou de qualquer outro interesse marqueteiro de fenômenos de condução de grupo, o alvo prioritário é a manada do povo, que vão em muitas direções. Onde quer que tenha barulho ou confusão, corre todo mundo, porque eles são atraídos uns pelos outros. Tem gente lá, corre todo mundo para lá. Criou-se essa conturbação pavorosa. Aí, no meio disso, está o pai do garoto, sofrendo, esperando Jesus a noite inteira, que não descia, em estado de transfiguração lá no alto do monte, com o testemunho de Pedro, Tiago e João. Quando descem de manhã cedo, o coração daquele pai já estava esvaziado. O coração do filho nem existia mais, de tanta agonia e impotência e pânico. Os 9 apóstolos que tinham ficado lá estavam perplexos, porque eles mesmos, que já tinham expulsado demônios sob o comando de Jesus, quando Jesus os enviara e já os havia enviado em diversas missões, de maneira solitária ou de 2 em 2, e eles voltavam alegres, dizendo: até os demônios se nos submetem pelo teu nome. Como a gente vê aqui em Mateus 10, 11, já tinham tido essa experiência, mais de uma vez. Estão agora chocados, porque pela primeira vez eles não conseguiram expulsar aquele demônio e aquela conjunção fenomenológica que fazia parte do composer de agonias da vida daquele rapaz. E aí disseram: o que aconteceu? Só foi Jesus subir o monte e nós ficamos esvaziados da graça, do poder, da autoridade dele. E os teólogos acadêmicos judeus estavam felizes, esfregando a mão. Conseguimos anular, olha só como esses discípulos não têm vida própria longe de Jesus. Se Jesus não estiver aqui com eles, eles são todos de Araque. Bastou a gente trazer algum tipo de dúvida, de conturbação, de alegações, de atribuição de ignorância a eles, eles não conseguiram fazer mais nada. Enquanto Jesus está aqui, a gente tem problemas, mas no dia em que Jesus não estiver mais, esses caras aqui a gente anula. A gente muda. Eles são cabeça fraca também, esses apóstolos. Aí vem Jesus, conforme ontem detalhadamente eu expus, está aí no YouTube, e liberta. Não é algo simplista, tem elementos intrínsecos e de meticulosidade que quem quiser saber vai pesquise lá, que está tudo gravado. Então, liberta o garoto e o pai do garoto daquela agonia e despede todo mundo e vai para o lugar onde ele estava, na Galileia. Eventualmente não estava ainda em Cafarnaum, mas como eles estavam nas proximidades da região de Cesaré de Filipe, no pé do Monte Hermon, é possível que tenha ido para a casa de algum amigo, de alguém ali, que tinha se oferecido para hospedar, como era muito comum naqueles dias. Os hotéis eram os lares mais amplos
com gente que tinha coração acolhedor e filhos da paz, porque Jesus aconselhara só se entrasse numa casa para ficar onde houvesse gente da paz, não gente do ódio, haters. Com esse Jesus não perdoitava, não ficava, não entrava, não comia, não bebia, pregava e ia embora e saía, sacudia o pó da poeira e os deixava falando sozinhos, os haters. E Jesus tinha aconselhado os discípulos dele: não percam o tempo de vocês com os haters. Pois bem, quando eles entraram nessa casa de acolhimento, de hospedaria, ao entrarem, os discípulos aproveitaram a solitude do lugar, a ausência de testemunhas estranhas, já que estavam só eles com Jesus e eventualmente a família ou o dono da casa. Mas o texto aqui de Mateus 19 nos diz o seguinte: então os discípulos, aproximando-se de Jesus já dentro da casa, perguntaram-lhe em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Foi isso que ficou com uma agonia no coração deles. Não ficou nenhuma alegria do tipo: meu Deus, que coisa linda. O garoto foi embora livre. O pai do garoto restaurou a esperança e a alegria. Uma vida nova vai começar para ambos. Não. Não houve essa grandeza de espírito, de celebração, de se alegrar com os que se alegram, porque não tinha havido também nem concentração, nem tempo, nem profundidade, nem alma, para terem chorado com os que choravam, com o pai do menino e o garoto. Por que não houve esse tempo? Porque os teólogos de Jerusalém, os acadêmicos da incredulidade, é o nome da nossa escola de samba aqui, acadêmicos da incredulidade, estavam ali perturbando, relativizando tudo. E Jesus detectou isso de cara quando desceu e olhou para aqueles doutores da lei que ele conhecia muito bem, sabia ao que vinham, como vinham e como vinham carregados de um espírito maligno. Eles mesmos eram uma casta horrorosa. Era uma casta que perseguiu Jesus o tempo todo, quase. A estada de Jesus na Galiléia, desde quase o princípio, foi acompanhada por essa casta religiosa, dos doutores da lei, dos produtores de dúvida, os proibidores de fé, os antagonistas de todo espírito de simplicidade crente. Eram esses indivíduos, era essa casta que segue Jesus de lugar em lugar, de encontro em encontro, de milagre em milagre, tentando gerar conturbação. É uma casta diabólica, demônios saem e vão embora, mas essa casta fica, continua. De todas as castas de antagonismo presentes na caminhada de Jesus, tanto na Galiléia como depois em Jerusalém, onde o poder dessa casta se manifesta por inteiro, e é essa casta que acaba produzindo as torturas de Jesus, a cruz de Jesus, mas não conseguiram segurá-lo na morte, porque ele arrebentou a morte de dentro para fora e ressuscitou de entre os mortos. Mas a identificação dessa casta, contra a qual Jesus, antes de repreender demônios, repreendeu logo essa casta. O que vocês estão fazendo aqui, perturbando a alma das pessoas? Foi a pergunta de Jesus quando ele chegou e identificou aquele grupo, e conforme a gente viu em Marcos 9, onde essa afirmação é muito explícita e bastante peremptória. O que vocês estão fazendo aqui? Tirando a fé dessas pessoinhas,
do coração delas. E eles que são, como eu disse ontem, sempre covardes, são frouxos, são oportunistas, são diabos humanos, calaram. E aí Jesus começa a conversar com o pai do garoto, faz a anamnese, liberta o menino, e agora com a dupla de dependente e codependentes tendo ido embora em estado de felicidade, os discípulos, esses 9 apóstolos frustrados, não conseguiram se alegrar com o que Jesus realizara na vida daquele rapaz e com o alívio que trouxe para o pai dele. Não, o interesse era, e nós? O que é que falhou na gente? Por que que nós não tivemos poder? Qual foi a razão da nossa fraqueza? Onde residiu a nossa relativização? Bom, o que aconteceu é que o pai trouxe o filho estava ali, não tinha tido nenhum ataque ainda, mas podia ter uma crise daquelas horrorosas a qualquer momento. O garoto ouviu tudo que esses doutores da lei estavam dizendo sobre não fé, não graça, não libertação, não misericórdia divina. Eles estavam jogando água em toda a fervura natural da esperança das pessoas. Puxaram briga com os 9 apóstolos e eles consentiram com o bate-boca. Não tem nada mais diabólico do que discussão, briga, gritaria, dissensão. Quando alguém está preocupado em fazer alguma coisa útil para o próximo e ajudar espiritualmente pessoas necessitadas, não tem nada mais adequado. Não tem ambiência mais favorável à ação demoníaca do que a da polarização, a da troca de insultos, a da construção duvidosa, do antagonismo que se opõe a toda esperança, ao enfrentamento de toda e qualquer expressãozinha de fé que pudesse aparecer, e é o que os teólogos da religião judaica presentes ali no norte da Galiléia estavam fazendo com todo mundo, e brigando e discutindo com os apóstolos de Jesus, e todo mundo ficou distraído. Eles entraram na proposta satânica daquela casta de doutores da lei, de teólogos da religião, e ficaram naquela discussão, conturbaram o espírito. Aquela vigília não era uma vigília de oração, era uma vigília de discussão. Eram vigílias de dissensão. O que mudou até o espírito dos apóstolos de Jesus, que foram expulsar o demônio já naquela de duelo. Vamos ver quem pode mais. E os teólogos dizendo, vamos ver se vocês podem alguma coisa. Agora a gente aqui quer ver. E perturbando e falando, e eles com raiva. Aí entra a raiva, entra o espírito de disputa, entra o vamos ver quem tem o maior, entra a medição de espadas, cada um apresenta as suas armas, a confusão mental, espiritual, psicológica se instala, a emoção de paz é trocada por um espírito de beligerância e de hostilidade que tomou conta também desses 9 apóstolos. E o povo dividido, uns torcendo para um lado, outros para o outro, uns dizendo, vamos lá, vocês vão conseguir, outros dizendo, duvido, quando vocês conseguem é só porque ele está com a mão levantada ou qualquer outra coisa que quisessem inventar. Mas o fato é que a relatividade tinha se transformado
no ar viciado daquele ambiente, agora carregado de dúvidas, tantas dúvidas, que o pai do menino é quem expressa isso. Olha, eu cheguei aqui cheio de esperança, mas agora eu já não sei. Eu já não sei. Eu, pessoalmente, quero crer. Mas eu já não sei. Porque os teus representantes ficaram tentando a noite inteira e não conseguiram nada. Mas se tu podes alguma coisa, então ajuda a gente. E foi muito mais complexo do que isso, conforme eu vi ontem. Mostrei para vocês. Aí estão eles aqui agora, preocupados com a sua reputação. Essa preocupação com a reputação também foi crescendo quando eles mandaram o demônio sair a primeira vez e não saiu e não aconteceu nada. Eles oraram, impuseram as mãos, fizeram tudo o que sabiam. Sobre o menino, mas nada acontecera, nem o demônio se manifestou. Nem o demônio se incomodou. O demônio já estava feliz com aquele estado de coisas que tinha sido promovida pelos especialistas em teologia e em religião, esses acadêmicos da incredulidade. Já era o bastante, não precisava de diabo, aonde essa gente que esvazia o coração de fé, de esperança, de amor e de simplicidade e pureza devidos a Cristo Jesus, onde quer que eles se manifestem e estejam presentes, criando essa balbúrdia que eles criam sempre aonde chegam, tirando o que sobrava de lampejos de fé no coração das pessoas, estava tudo absolutamente adequado, era uma alegria satânica do ar, alimentando essa casta demoníaca, oportunista, se aproveitava do estado epilético, se aproveitava dos aleijões neurais do garoto e se aproveitava da fragilidade espiritual dele, como diz Tiago, irmão de Jesus, da incapacidade dele de resistir ao diabo. Como Tiago diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistam ao diabo e ele foge. Ele é covarde, mentiroso, pai da mentira e frouxo. Quando ele encontra um espírito que o resiste, seja quem seja, até quem não sabe do nome de Jesus, mas o diabo não aguenta amor de mãe, sincero e verdadeiro, protegendo um filho, amor de pai, quando é sincero e verdadeiro nos nossos dias é uma raridade, mas ainda existe. O amor do conjunto familiar, se negando a aceitar qualquer que seja aquela intervenção e se unem. O amor tem um poder de criar barreiras, campo de força espiritual, de impenetrabilidade, de resistência para o diabo. E ele tenta, onde tem amor, ali há Deus, invocado ou não, sabido ou não, ele está presente. Mas não era o caso. O pai do menino tinha ficado pior do que antes agora, porque ele tinha colocado todas as suas expectativas no encontro com Jesus que ainda não tinha acontecido. E os apóstolos não tinham conseguido libertar o filho. E o filho estava lúcido, mas profundamente arrasado. Ele sabia qual era a sina, qual era o karma do sofrimento que ele carregava desde sempre. Ele não se conhecia a não ser naquele estado, já por mim descrito dezenas de vezes nesses dias. Mas os apóstolos estão, sobretudo, preocupados com a reputação deles. Por que que a gente não conseguiu? Não tem no coração deles aquela alegria mínima de dizer, graças a Deus, tu chegaste e tu libertaste. Graças a Deus. Não, a primeira questão é, e nós? Tem um ego presente aqui.
tem uma vontade de não ser desrespeitado, desmoralizado, desconsiderado. Não interessa que Jesus chegou e libertou. Interessa que eu estava lá e não consegui. Então não há glória absoluta para o nome de Jesus. Há uma tentativa de compartilhamento de glória e de poder espiritual com o nome de Jesus, mas que vindicava, autorizava, validava, ungia e gerava a melhor das impressões se eles tivessem conseguido expulsar aquele demônio na vida deles, discípulos. E a gente não sabe nem o mal que teria acontecido a eles. Preste atenção. A gente não sabe nem o mal que teria acontecido ao coração deles se eles tivessem conseguido expulsar aquele demônio. Eu, por exemplo, dou muitas graças a Deus, porque quando eu estava com 2 anos de fé, expulsando demônios todos os dias, às vezes 3, 4 casos brabos. Vocês nunca nem de longe viram na vida, e não tem nada a ver com esses filmezinhos exorcista, ou não sei o quê. Tem um besterol muito grande também, tem aquele lá, fantasmagoria de terror de 3ª classe e tudo mais. Não, eu estou falando, quando é verdadeiro, é um negócio chocante. Qualquer ateu sente. Freud iria dizer, eu nunca vi isso antes, nem Jung, nem os principais especialistas, é diferente de doença mental. E tem gente que me assiste aqui que diz assim, poxa, Caio é um cara tão esclarecido, como é que ele também crê nessas coisas? É porque eu peguei nessas coisas e você só foi à faculdade, fez seus cursos e leu 300 livros e ficou achando que entendeu tudo sobre a alma humana, o mundo espiritual, e você é um ser ainda de um reducionismo brutal na sua arrogância de sapiência, de doutor em alma humana, mas não sabe de nada aí. Pois bem, quando eu estava com 2 anos fazendo isso e também orando com doentes e vendo curas extraordinárias acontecerem sob a imposição das minhas mãos e das mãos do meu pai, nós dois juntos, orando nos hospitais, nas casas de família, nos lares dos aflitos e desesperados que pediam para a gente ir lá, acolhê-los, e era um negócio diuturno, sem falar nos que iam às dezenas na nossa casa. E a nossa casa ficou sendo um lugar onde isso acontecia todo dia, várias vezes por dia. 2 anos depois, eu fiquei doente, aí fui dado como curado, e 1 mês ou 2 depois de ter me sido atribuída a cura do primeiro caso, eu tive uma recidiva violenta, ou de acordo com o meu médico, naquele interregno, eu fui fazer a mesma coisa que eu estava fazendo às margens do Rio Negro, num bairro chamado São Raimundo, pintando um barco que meu pai estava fazendo à mão para iniciar o trabalho que a Igreja Presbiteriana de Manaus tem de barcos, e que foi iniciado pelo meu pai. Aliás, foi esse trabalho de barcos que motivou a nossa volta do Rio e Niterói de volta para Manaus, para começar o que está hoje lá, já há quase 60 anos. E a nova geração nem sabe que aquilo começou com meu pai, nem por que começou com meu pai, e que se não tivesse conversado com ele, não teria nada até o dia de hoje. Mas as gerações vão mudando e a ignorância vai tomando conta da mente de todo mundo. Pois bem, e aí eu fiquei doente e foram me visitar, porque o caso era sério, queriam me hospitalizar, era tão sério que eu fiquei 1 ano inteiro praticamente só me levantando para ir pregar aos sábados
e às quartas-feiras e voltava para a cama, porque eu não podia fazer movimento, porque o meu fígado estava se liquefazendo. E o pavor médico é que aquilo desenvolvesse para alguma coisa que ele temia que me matasse. E eu sendo medicado com todas as medicações da época, que hoje em dia são contraindicadas, o que prejudicava ainda mais o meu estado. Aí, de repente, chegam dois rapazes que tinham se convertido comigo, dois chilenos. Chegou o Flávio Provost e o Oswaldo Paranguês, que tinham se convertido, especialmente o Oswaldo, comigo lá na minha casa. Eram hippies. Tinham tomado tanto ayahuasca e chá de cogumelo e tudo mais da floresta que podiam imaginar que desse efeitos alucinógenos. Tomaram tanto durante tanto tempo que explodiram úlceras, especialmente no Oswaldo Paranguês, para todos os lados. E aí eu peguei, o levei para minha casa, o botei morando lá, o levava toda madrugada para o hospital para fazer tratamentos. E um ano passou, ele ficou curado, está firme na fé até o dia de hoje, pregando, diretor de uma organização de pregação para universitários no Chile, já há pelo menos uns 40 anos agora, irmão na raiz da sua fé. Mesma coisa com Flávio, pela região da Amazônia, onde ele se dedicou a ir pregando de comunidade em comunidade. Foram na minha casa orar por mim, os meus filhos na fé. E eu tive uma atitude piedosa, mas ocultamente presunçosa. Eu achei que depois de toda a experiência intensa, que tinha sido amealhada muitas vezes por dia naqueles 2 últimos anos, com a supervisão lúcida do meu pai, em quase todas as ocasiões, e do pastor Israel Guerra em várias delas, ou em algumas delas, eu estava mais do que preparado, porque eu fazia isso sozinho o tempo todo. Dispensava qualquer companhia e ia, desassombradamente, e tudo acontecia, os demônios saíam. E eu vivia num estado cotidiano de jejum e oração. Naquele período inteiro, aliás, nos quase 10 anos iniciais, eu vivia assim. Jejuava um dia, 24 horas, no outro dia eu comia as 3 refeições moderadamente, no outro dia eu jejuava. Foram anos de oração, de jejum. Eu acordava todo dia, 5 horas da manhã, já de joelhos. E ficava ali, de joelhos, lendo a Bíblia, o Novo Testamento, a palavra do Evangelho foi ficando toda decorada dentro de mim, eu estava impregnado daquilo. Quando eu me levantava, depois de ter ficado 3, 4 horas de joelho e lendo a Escritura e orando, eu já levantava como um bólido, cheio daquela alegria do Espírito Santo, e saía atropelando todo o mal. Aí chegam os rapazes lá em casa nesse dia, aí dizem assim para mim: irmão Caio, a gente está vendo que a sua situação está difícil e nós queríamos ungir você com óleo e orarmos por você. E olha qual é a sutileza da arrogância, da presunção oculta atrás da piedade. Como aqui no coração desses discípulos, atrás dessa piedade, de a gente é apóstolo, a gente anda com Jesus, a gente faz o que ele manda, a gente já curou muito doente, muito enfermo. Era mais ou menos o prazo da minha vida, uns 2 anos de experiência acumulada, convivendo com Jesus. Aí chegam os teus filhos na fé. Dentre os milhares, aqueles ali tão carinhosos, com um vidrinho de óleo, queremos ungir você com óleo e impor as mãos. Eu não ia dizer não, porque jamais seria tão idiota
de dizer não, mas Deus sabe, Ele que sonda os corações sabe que a minha carinha de piedade, aceitadora, humilde, acolhedora, estava mentindo. Porque no meu coração eu não deixei de fazer crítica, dizer, meu Deus, esses caras são tão presunçosos. Não estão vendo que meu pai está aqui, já me ungiu com óleo e orou e eu não fiquei curado. Amigos meus que me precederam na fé, que são auxiliares da minha consciência, desde que eu me converti, já oraram por mim e eu não fiquei curado. O próprio médico que cuida de mim, que é um homem de fé, piedoso, de oração e jejum, já orou comigo algumas vezes e eu estou aqui. Já vim de um caso para um outro pior no intervalo de 2 meses. E agora com essa perspectiva de ficar quieto, com possibilidade de, não fazendo isso ou transgredindo qualquer que seja o elemento da dieta que me foi prescrita, eu posso ter algo incurável e que me mate no fígado, porque ele está liquefeito, estranho, demorando para o seu processo regenerativo, e eles vêm orar comigo, e eu aceitei, mas no coração eu não respeitei. E aconteceu que eles oraram por mim e eu não fiquei curado. Não fiquei curado. E eu fiquei pensando depois naquilo tudo, e depois preocupado com eles, cheguei a dizer, olha, não teve nada a ver com vocês, tem algo muito mais profundo em operação nisso tudo. A minha convicção hoje é que Deus me deu esse estado de impotência e frustração para me salvar. E falei para vários outros, agora, por favor, não orem mais e nem venham aqui pedir para o Senhor Jesus me curar, porque eu ganhei uma convicção profunda de que no meio de tanto sucesso espiritual, de tanta libertação, de tanta cura, de tanto sinal, prodígio, maravilha, de tanta intervenção sobrenatural, de tanta alegria vinda dos céus, até isso, sem a devida maturidade correspondente, pode fazer profundamente mal. Pode fazer muito mal. E eu tomei consciência de que tinha uma coisa muito sutil crescendo dentro de mim que só consegui enxergar em razão de não ter ficado curado, em razão da frustração. Então deixa eu voltar para o texto. Imaginem se esses 9 discípulos tivessem curado a situação daquele garoto conturbado e do seu pai na ausência de Jesus. O que poderia ter entrado na imaturidade deles, sendo todos eles ainda neófitos, tinham só 2 anos de experiência, muita coisa, tinham visto de tudo que quase ninguém viu. Mas não basta estar jogado dentro de uma câmara de lapso de tempo de experiências para amadurecer. Amadurecimento é coisa que vem com o tempo, com sofrimento, com frustração, com impotência, com relatividade, com manifestação da nossa incapacidade. Numa noite frustrada, agoniada. Tudo isso faz parte salvadora de um processo que inibe e diminui a arrogância mascarada de piedade, a soberba travestida
de poder espiritual praticado em nome de Jesus. Mas a prova dessa sutileza está aqui. A maior demonstração dessa sutileza que tinha penetrado aqueles 9 apóstolos com uma questão totalmente díspare em relação ao que era absolutamente relevante, que era a dor do menino. O que mostrou que aqueles acadêmicos da incredulidade, os escribas dos judeus, tinham conseguido desviar o olhar dele do necessitado, do sofredor, do angustiado, do aflito, do impotente, do dependente e do codependente. E tinha feito com que eles enxergassem não mais o menino. O menino virou um case, uma estatística. Isso é que o rapaz virara. Eles passaram a se preocupar com eles, com a autoridade deles, com a reputação deles, com o nome deles, com o significado deles como seguidores de Jesus, com a interpretação do povo, com a gargalhada dos acadêmicos da incredulidade, dos doutores da lei e da teologia acerca deles, cada vez dividindo-os mais, estimulando-os mais à perplexidade, produzindo um duro coração de petrificação e de incredulidade neles. E eles nem notaram. Mas aqui está a prova disso. Quando tiveram a chance de ficar sozinhos com Jesus, e eles queriam conversar disso sozinhos, porque eles já tinham passado uma vergonha pública. E agora, eles queriam uma explicação no privado, é claro. E aí, na solitude daquele encontro, eles perguntam por que motivo não podemos nós. A ênfase é não podemos nós expulsá-lo. Não foi por que que o Espírito resistiu ao enfrentamento. Não, é porque não podemos nós. Eu amo a Jesus, sirvo a Jesus, ando com Jesus, mas eu continuo em primeiro lugar. Meu nome, minha fama, minha reputação, a consideração dos outros por mim, a admiração, a constatação do poder que a gente carrega em Cristo, da nossa diferenciação. Por que que houve essa diminuição, essa relativização? Por que que a gente virou menos do que a média? A gente, de fato, saiu de lá se sentindo completamente envergonhado. Por que que nós não podemos expulsá-lo? Lembre-se que a questão que fica na cabeça de quase todo mundo nesse texto é essa frase do verso 21, quando Jesus diz aqui em Mateus 17, mas esta casta não se espelhe senão por meio de oração e jejum. A ênfase toda cai aqui. Entre colchetes. Nem todo o texto tem essa afirmação, mas eu não sou do tipo que fica preocupado com o que está entre colchetes, significando dizer que não está nos melhores textos ou nos mais antigos, mas em alguns, talvez até na maioria, mas mais recentes, aí tem muito acadêmico que diz, não, isso é uma interpolação posterior. Não interessa. A ênfase de Jesus, quando fala e responde aos discípulos, e o que eu estou contando aqui não é uma historinha, ela está cheia de lições espirituais. Se você não viu, não entendeu as lições espirituais pelas quais eu venho passando e enfatizando e pontuando, você está totalmente bloqueado e incapaz de entender qualquer coisa. Se chegou até aqui e não aprendeu nada. Verso 20 responde. Não é o verso 21 que é a resposta à questão deles. A questão deles é porque não podemos nós
porque não podemos nós expulsá-lo. E a resposta de Jesus foi a eles, dando causalidade à impossibilidade da ação deles realizar a libertação do rapaz. Jesus diz, por causa, olha a causa qual é. Por quê? É a pergunta. Qual a causa de não termos nós podido expulsá-lo? Qual a causa de nós não termos podido? A resposta é, a causa, vocês querem saber? A causa é a pequenez da vossa fé. Está respondido. Para esse caso e para todos os demais casos. Imagina só quantos endemoninhados depois disso eles encontraram e ninguém teve que dizer, olha, a gente volta daqui a 3 dias, porque primeiro nós vamos fazer oração e jejum. A gente está sentindo que esse espírito não sai, senão com oração e jejum. Imagina se Paulo tivesse adotado isso aqui. Quantos demônios ele expulsou no curso da vida dele? E não teve que pedir parênteses, time out. Olha, eu vou jejuar e orar, e quando eu voltar do meu retiro, aí eu volto aqui para expulsar esse demônio. Não existia isso. Demônio no Novo Testamento, nos Evangelhos, é expelido de bate-pronto. A bola quicou, pá, é primeira, pá, é pá. E não tem diálogo, não tem papo. Você só vê 2 anamneses nesse processo. Uma é com o endemoninhado Gerazeno ou Gadareno, aquele louco da montanha, quando Jesus pergunta qual é o teu nome. A única pergunta daquela situação, naquele episódio. E agora aqui para o pai do garoto. Desde quando isso lhe acontece? Me conta a sintomatologia. No mais, não tem pergunta. Só tem uma advertência em João 5. No paralítico de Betesda, quando Jesus o cura, depois de um tempo eles se encontram no pátio do templo e Jesus disse, olha, tu já estás curado, vai, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. É uma advertência preventiva. Porque o que tinha colocado o homem naquele estado de paralisia por 38 anos tinha sido culpa. Culpa. Por isso Jesus diz, não repitas, não entres mais no processo de recorrência que gerou a culpabilidade que te aleijou durante 38 anos. Mas no mais é tudo bate-pronto. Tudo, a bola quicou, é bola satânica, chute de primeiro, como Jesus ensinou. Aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim, eu não tenho papo com ele, não tenho conversa com ele, não tenho discussão com ele. E um conselho que eu tive desde os primeiros dias da minha vida, e outro dia, 3 ou 4 anos atrás, eu vi o Papa Francisco repetindo a mesma coisa que eu ouvi do meu pai há 51 anos atrás, dizendo, meu filho, não discuta com o diabo porque ele vai ganhar. Não porque ele tem razão, mas porque quem entra num estado de discussão com coisas malignas e espirituais já demonstra dúvida. Quem anda cheio de fé não tem perguntas a fazer, só tem atropelo da autoridade espiritual a praticar contra esse covarde, homicida, mentiroso e pai da mentira, que é o diabo. Não tem papo com ele. Ele nada tem em nós. E graças a Deus, eu vivi praticando isso. Agora imagina só, se esses carinhas aqui, esses 9 queridos irmãos apóstolos que ficaram lá embaixo e que passaram uma noite não em oração, não em jejum,
Porque quando Jesus os deixou lá embaixo, a pressuposição é de que eles iriam ficar no silêncio da noite, aguardando eles voltarem. Quem quisesse orar, oraria. Jejum eles já fariam mesmo, já estavam sem comer, eventualmente desde 5 horas da tarde, só iriam comer no outro dia, 7, 8 horas da manhã, quando Jesus voltasse daquela experiência no Alto do Hermon. Mas não foi isso que aconteceu. Foi chegando gente. Quando começa a chegar gente, a distração acontece. Você começa a querer saber o que você vai fazer para entreter a multidão. Aí chegam os doutores, os acadêmicos da incredulidade. Aí começa a discussão e eles passam horas dando temática, oportunidade, papo, admitindo o entrevero, o choque, a gritaria, o tumulto no espírito deles que ficou todo agitado, que foi se deixando possuir de antagonismo, de raiva, de tentativa de dizer, meu Deus, se eu não fosse discípulo de Jesus, eu jantava esses caras aqui no braço, no cacete. Vai dando raiva de ver gente com esse espírito de abutre espiritual. Não me diga que não, você tem vivido assim, diante de situações semelhantes espiritualmente falando, ainda que não idênticas, mas que carregam a mesma situação de perfilamento espiritual. Imagina se eles tivessem conseguido expulsar os demônios. Como esses caras não iriam ficar bestas, bobos, idióticos? O outro pensamento que surge é a gente pode sem Jesus. Aí ele foi para lá, encontrou com Moisés e Elias, Pedro, Tiago e João viram, agora a gente ficou aqui embaixo. Encontramos o diabo e atropelamos Satanás com o poder. Já tem um poder plantado em nós que é nosso. Se Jesus se retirar, hoje a gente já consegue, a gente já tem poder para fazer. A bondade de Deus frequentemente produz frustração. A bondade de Deus que nos salva frequentemente produz impotência para poder nos salvar. A bondade de Deus que nos cura frequentemente nos impede de curar para que a gente não fique doente da ideia de que somos habitados por um poder que se tornou nosso. E que a gente libera, como dizem hoje em dia, eu liberei, ou eu venha para debaixo da minha cobertura. É tudo que vocês veem aí, é o que de mais corrupto poderia ter acontecido no coração desses 9, se eles tivessem tido a aventura de expulsar o demônio do rapaz e de curar a epilepsia dele e todas as suas fragilidades neurais. Graças a Deus por essa noite de impotência, de frustração, de relativização. Para quem tem coração, para quem não esquece a lição, para quem passa a se compreender melhor diante do insucesso. São as bênçãos do insucesso que a teologia do domínio, a teologia da prosperidade, a teologia do triunfalismo, a teologia pentecostal e neopentecostal do poder espiritual, a teologia do super-homem, a teologia dos Marvel, dessa liga da justiça falsária, estelionatária e mentirosa que está aí. Ela nasce num ambiente como esse. Quando o cara consegue expulsar o demônio e diz, olha como eu tenho poder, aí ele funda a denominação dele, a igreja dele, fica rico, milionário, pervertido, desgraçado, diabólico, um demônio humano,
manipulando a vida dos outros, e é disso que Jesus estava salvando esses 9. Tanto quanto foi disso que ele me salvou quando me permitiu experimentar aquela frustração. E mais, durante aquele ano de extrema fragilidade na cama quase o tempo todo, eu levantei umas poucas vezes para orar com alguns doentes que ficaram curados, e eu não. Para expulsar alguns demônios que foram embora e as pessoas ficaram libertas, e eu, dodói. Até me recuperar pelas forças do próprio organismo, com o passar do tempo. Isso é graça divina, para nos salvar do torpor da fantasia, da ilusão, de não vimos a transfiguração, mas nós somos detentores de um poder extraordinário. Comigo nem o diabo pode. Isso é pior do que qualquer coisa, quando a gente acha que tem uma situação de sobreexcelência sobre o diabo por causa de nós mesmos. Quando a gente perde a dependência de Deus, de Jesus. Quando a gente começa a cair no processo de arrogância. Já aprendi, já fui treinado, já sei, já pratiquei. Agora é meu, está comigo, ninguém tira, ninguém tasca. E aí, esse ser vai ficando inflado. Se um dia foi cheio do Espírito Santo, agora é apenas inflado pelo vento do próprio ego. Isso é uma fábrica de narcisistas e de narcisismos. E de egolatria pessoal. E Jesus diz, vocês não puderam? Deixa eu dizer por quê. Porque vocês são incrédulos. Porque vocês não têm nem capacidade de ficarem crendo em mim. Não, vocês resolveram se trocar com os teólogos, brigar. Discussão teológica, doutrinária. Quem pode, quem não pode, quem sabe, quem não sabe. E ainda ficando impressionados com os partidos e as torcidas organizadas que o povo criou, a manata alucinada atrás de vocês. E vocês deram total desimportância ao pai, ao rapaz. Só concentraram a importância em vocês mesmos e na não perda do poder de vocês. E aí o que cresceu na alma de vocês foi incredulidade total, foi vaziez absoluta. Foi a aridez, foi a esterilidade. Foi o espírito do não podemos ficar para trás. Temos que sobressair. Temos que nos vingar dos acadêmicos da incredulidade com a demonstração do nosso poder. Aí quando a libertação das pessoas passa a ser uma demonstração do seu poder, está tudo arruinado dentro de você. Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade eu vos digo que se vocês tivessem fé, e aí outra vez Jesus que está no sopé do Monte Hermon, alude ao lugar mais alto daquela região toda, no território palestino-israelense, que é o Monte Hermon, os seus 2.300 metros de altura e passa quase o ano inteiro com o topo nevado, lindo. E havia ainda outras coisas que tinham acontecido naquele mesmo lugar, mas eu não vou abrir parêntese aqui porque eu não quero distrair ninguém. O fato é que Jesus provavelmente usa o Hermon como ilustração quando ele diz, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda. E quando eu falei disso, que não é a primeira vez que Jesus menciona o grão de mostarda, eu fiquei aqui uma meia hora explicando a natureza desse grão de mostarda. Está tudo aí no YouTube. Se tiverdes fé, mesmo que seja pequena como um grão de mostarda, direis a este monte, provavelmente o Monte Hermon, visível em toda aquela região, direis a este monte, passa-te daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível.
E foi a primeira coisa que ele tinha dito: nada é impossível, pois tudo é possível ao que crê. Foi assim que ele introduziu o processo de libertação do garoto e de alívio e pacificação do pai do menino. A razão de vocês não terem expulsado foi a pequenez da vossa fé. E eu aprendi na prática com meu pai. Às vezes a gente estava numa atividade totalmente diferente, lúdica, familiar, ou num jogo de futebol, jogando bola com os rapazes da igreja, eu novinho na fé, o pessoal foi se convertendo, eu adorava uma bola, e íamos jogar os sábados de manhã, de repente chegava meu pai de longe, aí me chamava: o que foi, pai? Tem uma pessoa assim, um caso muito grave, eu estava indo lá sozinho, mas me deu vontade de vir chamar você, porque vai ser muito bom se nós formos juntos. E ninguém parava para ficar 1 hora de oração, ninguém tinha tempo para jejuar, a gente ia em qualquer lugar com o coração quebrantado, olhando só para Jesus e não para nós mesmos. E nunca, nunca, nunca houve um demônio que resistisse. Nunca houve. Eu já tive que tratar com casos encruados de endemoniamento profundo, onde eu fiquei 2 noites, 3 dias na casa da pessoa até aquela legião sair por inteiro e nunca mais voltar. E a pessoa já até partiu para Jesus, já tem anos e anos e anos e acabou para sempre. Como Jesus disse aqui: e nunca mais tornes para ele. Então, onde é que entra esta casta? Não se espelhe senão por meio de oração e de jejum. Que casta é essa que não sai? Tem a adição de oração e de jejum. E eu lhes diria: nenhuma. Exceto no caso de você estar totalmente disperso de tudo. De você ter ficado tão provocado pela casta dos acadêmicos da incredulidade, ter mudado a temática da sua espiritualidade de maneira tão veemente, ter se distraído de Cristo de maneira tão absoluta, ter olhado apenas para você, para a sua reputação, para o seu nome, para a sua glória pessoal, para a demonstração do seu poder. E aí sim, somente saindo desse espírito de perversidade, desse bioma de incredulidade, para voltar e trazer a alma a si mesmo, a mente a si mesmo, trazer a concentração da consciência para o único absoluto que é Cristo Jesus, que está acima de todo principado, potestade e poder, diante cujo nome todo joelho se dobre e toda língua confessa que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Só nesse caso é que eu preciso voltar a mim. O jejum e a oração são um exercício de volta ao âmago, ao eixo da minha própria consciência. Essa é a primeira resposta. A segunda, sabe qual é? É que a grande casta que tinha conseguido distraí-los de Deus, do Evangelho, de Jesus, da graça, do amor e da compaixão, foram os acadêmicos da incredulidade. Essa é uma casta que, para você lidar com ela, você precisa estar com a mente toda focada em Jesus. Porque é um pessoalzinho que tem um poder danado de fazer mesmo o coração mais concentrado, mais consagrado a uma determinada consciência, se distrair e entrar num estado de disputa, deixar a consciência da fé em Jesus e passar a entrar num estado de demonstração do que eu sei sobre Deus, sobre Jesus, sobre tudo, disputando com eles, cana de braço, queda de braço, mano a mano, isso, aquilo. Esses seres, quando chegam, e entre nós eles estão em todas as igrejas, em todos os seminários,
Em toda a internet, em todo lugar, tem gente dando aula. Dando aula. Não sabem nada, mas estão dando aula. E eu só vejo eles confundirem a fé, tirarem a pureza e a simplicidade devidos a Cristo Jesus. E aí, cara, quem quer que os siga, ou quem quer que perca tempo com eles, vai ficar oco, vai ficar vazio, vai ser desempoderado pela falsificação de um outro empoderamento, que é mentiroso e é pura fantasia. Eu espero que você tenha entendido o que eu falei. E eu peço ao Senhor Jesus que traga luz, consciência e iluminação a todos nós, a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal aqui do TikTok já foi embora, perguntando, quer iniciar a live novamente? Agora não, obrigado. Eu quero agradecer os 4.000 que passaram por aqui pelo TikTok. Deus os abençoe. Beijaço para vocês. Deixa eu pegar o meu celular. Tá aqui porque hoje eu vou precisar dele. E daqui a pouquinho. Pois bem. E o pessoal do Instagram tá aqui porque o Instagram não cai. Ele, em geral, fica, mas não perca tempo. Se você quiser ter parte mais profunda comigo, migre para o YouTube, porque agora eu vou falar sobre certas coisas que você só vai conseguir ver e entender se for para o YouTube. Tá bom? Pode esvaziar aqui o Instagram e ir para lá. Não tem contágio, não faz mal para ninguém, entendeu? Mas você vai continuar sabendo coisas que aqui no Instagram não dá nem para a gente veicular. Eu não tenho nem os meios técnicos de fazer isso em seu favor. Pois bem, eu queria que você olhasse agora aqui, em primeiro lugar, para um Pix que está passando, não esse do CNPJ, mas o Pix do CPF. CPF está escrito Pix pessoal do Caio e Adriana. São pessoas amigas que me pediram para colocar esse Pix aí, para que elas que pedem possam participar de uma coisa mais particular. Então, é bem rapidinho, cada um sabe o que fazer com o Pix, e ninguém precisa explicar para que o Pix serve. Mas a minha mulher colocou hoje aqui algumas informações sobre pessoas que nos últimos dias nos ajudaram aqui. E eu não mencionei nenhuma vez durante a semana. E só estou mencionando quase apenas os que têm nome. Então eu agradeço ao Miguel. Muito obrigado, meu querido Miguel, por você ter nos ajudado. A Vanessa. Obrigado, Vanessa. Vanessa tem sido muito recorrente, muito frequente. Deus te abençoe, Vanessa. Mesmo. A Joana, brigadíssimo. O Jean, que é outro querido super frequente aqui com a gente. Obrigado, Jean. Deus te abençoe. Eu desejo isso para a tua vida de todo o coração. Mesmo. O Narciso, obrigado, Narciso. Deus te abençoe. A Jardila, obrigado, Jardila. A Guina, Deus te abençoe. E o Miguel, outra vez. Vanessa, Miguel, Joana, Jean. Essas são pessoas bem recorrentes. Davi ou David. Obrigado, David. A Vanessa volta aqui. Obrigado, Vanessa. E veio 2 vezes. Deus te abençoe. O Robson, Deus te abençoe, Robson. O Jean de novo. Obrigado, amigo Jean. Deus te guarde, meu filho. Outra vez a Vanessinha, o Robson outra vez, o Jean de novo. Vocês vejam como são nomes meio recorrentes. O Diego, obrigado, Diego. O Cláudio, a Ana. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, Daniel. Obrigadíssimo, Daniel.
Você foi muito generoso, assim como o Espada também. Tão generoso, Espada. Deus te abençoe, o Daniel e o Espada. A Claudete, obrigado, Claudete. O Vitor, carinhosamente generoso. O Felipe, tão generoso, meu querido Felipe. Deus te abençoe e te encha de muita alegria, juntamente com a Joana, com todos esses outros que estão aqui com a gente todos os dias, nos ajudando de todo o coração, como o nosso amigo Cláudio, como a nossa amiga Ana, como o Daniel, o Espada, todos esses que eu já mencionei, o Vitor, o Felipe. Deus abençoe vocês. Muito obrigado mesmo. E esses são os que usam, e qualquer um pode fazer isso se o quiser, esse Pix do CPF. Aí tem um outro Pix passando aí, que é para o meu ministério, é esse do CNPJ. Aí você vai contribuir, vai cair na conta da Elde, que é a empresa que cuida disso aqui para mim, o meu amigo Edivaldo Grado e a sua esposa Lena Grado. Edivaldo já está comigo desde 1989. Você veja que não é uma amizade de verão, é um negócio de anos e é para o resto das nossas existências. Todos os filhos dele cresceram aqui debaixo também do meu carinho e do meu amor. E agora os netos dele. E ele, que é um ser inabalavelmente infalível, graças a Deus. Então, coloque aí, anote o Pix e contribua para o meu ministério, que é o que eu faço, que sai da minha boca, mas que precisa de, hoje em dia, pelo menos 30 pessoas para a gente conseguir recortar, fazer tudo o que tem que ser feito e mandar para milhões de outras pessoas. Esse é o meu ministério. Então, ajude a que aquilo que alcança você alcance milhares e milhões de outros como você. Para aquelas pessoas que dizem, eu não tenho Pix, o que é quase impossível hoje em dia. Mas, para quem diz eu não tenho Pix ou eu não gosto de usar o Pix, está aí, escreva caiofabio.com.br e aí você cai no meu blog. Na mesma hora, o cursor vai indicar o ambiente piscando ali em branco de contribuição. Clique. Aí você cai dentro da contribuição. Veja como o pessoal aqui do Instagram não está vendo nada e perdendo tudo. Era só ir lá pro YouTube, onde está todo mundo vendo tudo. E a primeira coisa que você enxerga são duas contas bancárias. São muito úteis, especialmente, não só para transferência, mas, sobretudo, para aqueles que querem fazer um planejamento melhor. E aí tem mais opções onde o planejamento melhor está facilitado, além das contas bancárias que aparecem aí de novo, Santander e Banco do Brasil, depósito ou transferência, é só clicar, você cai lá e opera tudo. Embaixo tem os cartões de crédito das bandeiras mais conhecidas na face da terra ou no Brasil. Logo a seguir vem o PagSeguro, que continua a ser usado por muita gente. E abaixo tem o PayPal, para quem assiste a gente do exterior e diz, eu gostaria, mas aqui não tem como transferir. Não é verdade. PayPal está em todo lugar. Está em Angola, em Moçambique, em Portugal, na Ilha da Madeira, em Guiné-Bissau, está na Austrália, está na Europa toda, está no Oriente Médio, está na África de ponta a ponta, está nos Estados Unidos, está no Pacífico todo, está em todo lugar onde a gente é visto, onde tem brasileiros nos assistindo, ou portugueses nos assistindo, em grande quantidade. Ou pessoas que entendem português. Então está aí o PayPal para você nos ajudar, tá bom? Agora volta aqui para mim e preste atenção no seguinte. Eu quero mesmo, e outra vez só quem está no YouTube é que vai ver e entender, ainda tem um grupinho pequeno aqui no Instagram, que não foi para lá. Vá para lá, meu amorzinho, você vai entender melhor. E aí, eu quero que você escreva caiofabio.com.br/cursos.
caiofabio.com.br/cursos. Aí clique Enter. Entrou aí onde está o Reconexões, Jesus a Chave Hermenêutica. Todos esses cursos sobre os quais eu falo todos os dias. Você já sabe o bastante. E clicando em cada um deles, você que porventura tenha caído de paraquedas hoje aqui pela primeira vez, se for do YouTube, se inscreva e aperte o sininho para ser avisado. Mas, voltando ao nosso tema, do dilúvio ao apocalipse, quer saber o que é? É só clicar em cima, porque eu vou aparecer num vídeo explicando a você o que foi. O que foi que aconteceu? A gente foi para a Turquia e gravamos lá em lugares os mais diferentes, como ainda o Ativar. Eu estou aí explicando o que é o Ativar para quem quer fazer esse curso. Eu quero ativar. Aí eu explico aí, entre aí e fique sabendo. É para me poupar de falar, de repetir. Eu me canso demais, vocês não têm nem ideia como eu me canso de repetir as mesmas coisas, porque parece que o pessoal tem uma dificuldade de entender brutal. Brutal. Mas entre aí e pegue esses cursos que vão mudar a sua vida, que vão fazer você subir para um patamar superior de consciência, de continuidade, de discernimento e de continuidade paulatina, que vai criando conexão de compreensão, vai formando uma rede neural, vai fazendo sinapses de entendimento, vai produzindo a mente de Cristo na sua compreensão. Aceite fazer esses cursos que têm abençoado a vida de milhares de pessoas e você pode receber esse benefício. Eu vou parando por aqui. Hoje é o último dia da semana onde eu falo ao vivo aqui no YouTube a nossa sequência de Mateus. Eu volto na terça-feira que vem com a sequência de Mateus, com a graça de Deus em nome de Jesus. E deixa eu lhe dizer uma coisa de todo o meu coração. Eu creio que onde existe amor genuíno, verdadeiro, nenhum diabo penetra. Eu creio que onde as pessoas têm a sua mente firme e fixadas naquilo que realiza o bem, que levanta o próximo, socorre o caído, e busca praticar a misericórdia e a compaixão, não há espaço para nenhuma invasão maligna nessa mente que seja assim sincera. E eu creio que aonde quer que uma pessoa se levante com coragem, com determinação, com garra e consciência de que não vai dividir a sua mente com ninguém, mas vai ficar firme, olhando exclusivamente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Nenhum poder maligno ou demoníaco, nenhum ente antagônico ao Espírito de Cristo do Evangelho terá lugar na sua vida. E você vai caminhar com as armaduras de Deus, pronto para resistir a toda obra maligna, para atravessar o dia mau e permanecer completamente inabalável. Eu creio nisto de todo o meu coração. E você crê também? Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.